E aí, tudo belezinha? Bom, eu sou o Brunão, eu sou um UX UI designer e também programador front-end. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um assunto que eu tava querendo falar já há algum tempinho aqui no canal até, que é sobre Jamstack. Bom, esse é o primeiro vídeo de dois, então nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre teoria mesmo e te explicar o que é. O que é o Jamstack, por que ele passou a existir, qual problema ele resolve, quando você deve usar e como você usa essa stack, né, o Jamstack, belezinha? Então é isso, logo depois da vinheta, Jamstack. Legal, então bora entender o que é esse rolê aqui de Jamstack, né? A primeira vez que eu ouvi essa palavra eu achei que tinha alguma analogia com música, banda, né? Vamos juntar uma galera e vamos fazer uma jam e tal, mas não tem nada a ver. Na verdade, Jamstack, né? A palavra stack também, se você não sabe, vem do inglês de pilha de coisas mesmo, e se eu não me engano foi inspirada em stack de panquecas, né? Que eles vão empilhando panquecas lá quando eles comem panquecas. Então, essa analogia da palavra stack vem disso, de você empilhando funcionalidades ou empilhando skills que você faz. E você faz um monte de skills ou um monte de habilidades, né? Stack, então, seria esse monte, né? Essa empilhação de coisas. Bom, mas vamos lá. Voltando aqui ao Jamstack, então, é uma empilhação, né? De tecnologias, de coisas que a gente pode fazer para fazer um website, para fazer uma página web. Tá, Brunão, mas não existem já inúmeras maneiras de fazer página web e basicamente HTML, CSS e JavaScript? Sim, exatamente isso, mas eu vou te explicar aqui numa próxima imagem por que surgiu esse rolê aqui de Jamstack, por que tá acontecendo ainda, né? Embora não seja tão novo, também não é tão velho, tal. Essa imagem aqui é lá do site da Netlify, que é uma espécie de web hosting. É muito mais do que isso, na verdade, né? Mas é um web hosting tipo serverless, que também já é assunto para outro vídeo, tá? Não vou entrar muito nesses tópicos, mas basicamente essa imagem aqui veio de lá, e aqui eles explicam um dos motivos que eu acho que talvez seja o principal até para ter surgido esse rolê de Jamstack, que é o quê? Bom, pensa num site WordPress. Se você já trabalhou com WordPress ou qualquer site, qualquer sisteminha, né, de CMS, Content Management System, né, para gerenciar conteúdos de um website, qualquer que seja, você tem lá, uma pessoa vai acessar, então ela digita lá www.seusite.com. Essa requisição, ela vai para um servidor. Esse servidor vai entender o que está sendo pedido, vai lá no banco de dados, coletar essas informações, aí ele coloca essas informações, ele monta essa página HTML usando PHP ali para montar essa página, né? E aí ele devolve essa página para o client side, para a pessoa que tentou acessar, e essa página é renderizada na tela. O que acontece é o seguinte: todo mundo, se tiver 10 pessoas acessando o seu site nesse exato momento, as 10 pessoas vão fazer esse mesmo procedimento, vai ter esse mesmo consumo de servidor e memória. Toda vez que alguém tentar acessar qualquer link do seu site WordPress, ele vai fazer esse mesmo procedimento. Ele entende qual página que está sendo pedida, vai lá no servidor, no back-end, né, no servidor, enfim, é tudo PHP ali, né? Fala qual dado que precisa ser mostrado, qual página que precisa ser montada e monta essa página. E isso tudo funciona num blocão só, num monolito, né? De uma aplicação só. O WordPress ele é uma coisona só. Ele tem o back-end, o front-end e o banco de dados, tudo meio que linkado. Então ele nem usa uma API externa ou alguma coisa. Ele é tudo junto, né? Você tem o template lá junto, o painel de administrar o site junto, o servidor também guarda isso tudo junto numa única instalação WordPress, e aí você tem um banco de dados ali meio que separado, mas ele só funciona para aquela instalação WordPress. Existem vírgulas aí, porque agora o WordPress tem sim uma API JSON, né, uma API REST, mas isso é outro papo. Mas basicamente a premissa do WordPress é esse monolito, é uma aplicação que funciona tudo num monolito tal, e principalmente o que eu falei no início. Toda vez que alguém acessar o seu site ou qualquer página do seu site ou do seu blog WordPress e tal, ele vai lá no servidor, tem que fazer a requisição, montar a página, saber quais dados do banco de dados tem que mostrar naquela página, e ele monta a página e devolve isso para o front-end, beleza?
Então, isso aí, com o passar do tempo, além de ser uma prática não tão inteligente, digamos assim, né? Alguém foi lá, questionou isso, me perdoe, eu não sei quem foi o inventor do Jamstack, quem idealizou, mas alguém foi lá, pensou nisso e falou, cara, se essas páginas são entregues sempre iguais, todas as vezes, por que a gente precisa ficar indo no servidor o tempo todo e coletar essas informações, fazer todo esse processo toda vez que consome, servidor, é mais lento, né? Isso também é um outro ponto muito importante pelo surgimento do Jamstack, porque ele faz tudo ficar muito mais rápido, tá? Então, basicamente, esses são os problemas, digamos assim, não são exatamente problemas, porque tudo funciona, os sites WordPress estão aí a rodo no mundo e eles funcionam. Tem também algumas coisas que a gente pode fazer para deixar os sites mais rápido, como por exemplo servir páginas cacheadas, estáticas, né, que também já é uma prática comum no WordPress. Mas como isso aqui não é sobre WordPress, é sobre Jamstack, vamos pegar agora aqui então e entender qual que é a diferença, né, e como que o Jamstack resolve isso. Então, como eu tinha falado lá na outra imagem, é JavaScript, API e Markup. Então aqui no Jamstack, basicamente a gente tem o quê? A gente tem o browser, né, aqui, onde o nosso usuário vai solicitar seu site.com.br lá. E o que acontece? Esse site, ele basicamente é um front-end feito com JavaScript, né? Ele tem alguma tecnologia aí por trás, pode ser feito com JavaScript puro também, tal, mas aí é um pouquinho mais dificultoso, né? Mas tem alguns geradores de sites estáticos, né? Um nome comum de se encontrar para Jamstack. Tem alguns frameworks que fazem isso, eu já vou falar sobre eles também. Mas basicamente então a gente tem um front-end ali, né? A gente tem uma Single Page Application, um SPA. E esse SPA ele vai comunicar com uma API, não necessariamente ele precisa fazer isso, ele pode fazer isso. E aí é lá nessa API, né, que está linkada com um banco de dados e provavelmente uma estrutura back-end serverless ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí essa API devolve essas informações. Mas como eu acabei de dizer, não precisa ter uma API. Você pode fazer o conteúdo, e aí essa é uma palavrinha-chave aqui também, conteúdo, tá? Você pode fazer todo o seu conteúdo direto na sua aplicação ali, no seu Single Page Application, tá? Então, o que o pessoal faz muito é blog, tá? A galera vai lá, cria essas page applications, faz um blogzinho lá. E aí, para você não ter que ter todo o trabalho que o WordPress faz por trás da cortina, que é de ir no banco de dados, entender quais dados vão para aquela página, depois monta um HTML daquela página e tal, e tal, e tal, e tal. Tudo isso acontece através de markup, tá? Que é como a gente cria o conteúdo, então, para essas páginas no estilo Jamstack. Então, faz a requisição no browser, se tiver que consultar uma API, ele vai lá na API, pega rapidamente, muito rapidamente os dados e devolve aqui para o seu front-end que já está com aquela casca, com aquela estrutura, com aquela estética, esperando os dados. Então essa página do seu front-end, do seu Single Page Application, ela vai ser feita o download a primeira vez que esse usuário acessar o site, já faz o download de toda a estrutura do site, todas as páginas. E o que muda é só o conteúdo. Então isso já gera muito mais rapidez, digamos assim, porque não precisa fazer igual no WordPress, que toda vez o servidor tem que saber qual página foi solicitada, entender, montar os dados, montar a página e devolver para o front-end, né? Aqui a página já fica lá só esperando o quê? Dados, esperando conteúdo, esperando informação. Texto e imagem, talvez vídeo, tá? Beleza. Uma outra coisa que faz isso ficar mais rápido ainda e que também é uma característica, não é exclusiva do Jamstack, tá? Dá para fazer sites WordPress também usando isso, mas é uma CDN. Aqui está escrito ADN, que é ligeiramente diferente, mas é quase a mesma coisa aqui, tal. Fica também assunto para outro vídeo, ou você pode dar uma pesquisadinha aí, diferença entre ADN e CDN, mas eu tô mais acostumado a ouvir falar de CDN, inclusive, confesso, tá? Aqui seria Application Distributed Network, aqui é Content Distributed Network, ou seja, vamos focar aqui no CDN. Então é uma rede de distribuição, né, de conteúdo distribuído. O que significa isso? Vamos comparar mais uma vez com o rolê do WordPress e o jeito comum de se fazer sites de conteúdo hoje em dia com o WordPress, que ainda é o mais comum, acredito eu.
Quando a gente vai criar um site WordPress, a gente vai hospedar ele em algum serviço. E geralmente a gente vai lá, contrata um web hosting tradicional, onde você vai ter lá um servidor Linux, você vai instalar o seu WordPress com PHP, Apache, servidor Apache ou Nginx, enfim. Todo esse rolê que é o mais comum, tá? E isso fica tudo lá nesse único servidor. O seu site inteiro, e principalmente talvez por ele ser um monolito, digamos assim, todo o conteúdo de código do seu site fica junto, né? Fica num blocão. Ele precisa estar, não sei se necessariamente precisa, mas geralmente ele fica em um único servidor, tá? E esse servidor, às vezes, ele pode estar muito, muito, muito distante fisicamente, né? Esse hardware desse servidor existe em algum lugar no mundo, tá? Ele pode estar muito distante de onde a pessoa está tentando acessar o seu site. E quando isso acontece, existe um tempo de resposta entre a pessoa clicar lá, digitar www.algumsite.com e até esse servidor dar a resposta. Então existe esse tempo, e esse tempo afeta performance e, consequentemente, afeta ranqueamento no Google, tá? Porque o Google considera que servidores que têm uma resposta lenta, eles são ruins para esse usuário, então ele joga mais para o final da lista de resultados, tá? Então isso influencia muito, porque todo mundo sabe que aparecer nos primeiros resultados do Google gera mais vendas, gera mais visitas, gera mais tráfego para o site, enfim. Então a CDN, ela resolve qual o problema? Aqui no Globo, nessa imagenzinha aqui, ele tenta mostrar, né? Tanto aqui também. Cada pontinho desse aqui seria um clone desse mesmo servidor, se é que a gente pode chamar de servidor, tá? Então a gente tem vários servers distribuídos no planeta. E aí, se eu estou acessando do Brasil, ele vai pegar, vamos supor que eu acessei qualquer site aí, seusite.com.br, seu site está colocando o conteúdo dele todo numa CDN, né? Tem vários serviços de CDN também. O mais famoso, se não me engano, é a Cloudflare, mas tem outros também, enfim. Então, suponhamos que o seu site, todo o conteúdo dele lá, textos, imagens e vídeos, estão numa CDN. Se eu estou acessando do Brasil, ele vai me servir o conteúdo do seu site, né? Ele vai buscar esse conteúdo na unidade da CDN, no servidor da CDN mais perto de mim. Se uma pessoa está acessando lá do Japão, ele vai procurar o server da CDN mais perto daquela pessoa do Japão. E esses arquivos, né, esses conteúdos ficam replicados nesses servers. Então por isso que é muito mais rápido, o tempo de resposta do servidor é mais rápido, beleza? Bom, tá, eu expliquei aqui basicamente então as diferenças, por que o Jamstack existe, né? E tem mais uma coisinha então que agora é o quê? Como, tá? Como que a gente faz CDN? CDN. Como que a gente faz Jamstack, né? Antes da gente ir pro como, e a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai fazer, botar a mão na massa e fazer mesmo, mas isso aqui é o que eu queria te mostrar então. Eu peguei essa imagem aqui no Google também, tá? O Jamstack Ecosystem da Redpoint, tá? E aqui, se a gente olhar, ele fala aqui, ó, os frameworks JavaScript. Tá, então a gente consegue fazer Jamstack usando só um framework, tal, sem dar um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Então os mais famosos estão aqui, React, Vue, tem o Angular aqui também, estão colocando aqui também o Svelte agora, enfim, até com jQuery dá para fazer. Tranquilo. Então, por quê? Porque é JavaScript. Então, dá pra gente fazer Jamstack com JavaScript. Então, qualquer framework ou biblioteca ou qualquer coisa que use JavaScript, dá pra fazer, beleza? Só que aí, isso gera um pouquinho mais de trabalho manual, tal, não sei o que. Tem que converter o markup, que eu já vou te mostrar também um pouquinho mais sobre o markup. Tem que converter o markup, fazer com que isso transforme em HTML e tal. E a gente tem que fazer isso tudo aqui no nosso front-end. E para eliminar um pouco essa dificuldade e tornar as coisas mais fáceis, vieram os Static Site Generator. Static Site Generator. Yeah. E aí, a gente tem os mais famosos que, por algum motivo que eu desconheço, o Gatsby acabou ficando mais famoso. Eu acho que é porque ele foi realmente trabalhando em cima disso, criando starters, templates para quem quisesse fazer blog e tudo mais, tal. Teve esse Hugo aqui também, acho que não deve estar dando para você enxergar aí, né?
Deu um pouquinho mais de zoom aqui. Hugo, a imagem não tá legal, né? Mas enfim, teve esse Hugo que acho que ele foi até predecessor do Gatsby e tal. E aí depois vem Nuxt, né? E o Next também. E esses outros aqui eu confesso que eu não conheço, tá? Mas basicamente, o que tem de interessante nisso aqui? É que esses pseudo-frameworks, né? Essas ferramentas, digamos assim, construídas... Por exemplo, o Gatsby é construído em cima do React. Ele ajuda a gente demais a fazer um site no formato Jamstack, um single page application que consome dados de uma API ou não, se não precisar. E aí transforma isso em HTML se a gente usar Markdown, tá? E depois aqui continua todo o ecossistema, se houver API, né? Então vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente está fazendo um sitezinho lá que é um blog. Então a gente pode fazer todos os posts do blog sem usar uma API, sem guardar esses posts nem nada. A gente guarda ali no nosso single page application mesmo. Lógico que esse single page application vai ter que ficar hospedado em algum lugar, mas ele vai ficar lá como se fosse um arquivo de texto dentro da nossa aplicação, tá? Ele não está num banco de dados, tal. Então a gente tem todos os posts de blog como Markdown, como conteúdo ali dentro da aplicação mesmo. Só que aí a gente tem uma newsletter. E a gente precisa cadastrar as pessoas da newsletter e salvar o e-mail dessas pessoas. Aí a gente precisa de uma API, porque o nosso usuário vai interagir com o nosso site, ele vai colocar o endereço de e-mail dele lá. Na hora que ele clicar em Enter, a gente precisa de uma interface, de uma API e de um banco de dados onde essa informação do e-mail do nosso usuário que está se cadastrando na newsletter seja guardada. Então por isso que o Jamstack inclui sim a API, né, tal, tá até na palavra, o próprio A do Jam serve para API. E aí eu dei esse exemplo da newsletter, mas pode servir para várias coisas, fazer um cadastro de usuário. Aqui eles estão falando de pagamento, ó, com Stripe e tal. E aqui também tem outras coisas que é possível de usar para fazer um CMSzão mesmo. Então tem o Contentful, tem o Strapi, que eu estou usando e eu também quero gravar conteúdo sobre o Strapi. E tem vários outros, tá? Que dá para fazer Sanity também, que tá ficando mais famosinho ultimamente, pelo que eu tenho lido. Enfim, tem um monte de CMS aqui, Headless CMS, e tem também APIs utilitárias para fazer pagamento, pesquisa, enfim. E aí depois aqui vem Git, que é uma parte interessante também, porque com o Git, tá? E aí a gente tem esses 4 principais players aqui e tal. Dá pra gente fazer, a gente armazena, né, a nossa aplicação ali, o repositório da nossa aplicação, o código da nossa aplicação. E aí, logo em seguida com o Git, vem as CDNs, tá? Ou serviços que utilizam tecnologia CDN. E aí dá pra gente fazer um deploy, né? Dá pra gente publicar, digamos assim, vamos usar essa palavra, o nosso site, ou a nossa single page application, direto de um repositório Git para um desses serviços aqui, tá? Então isso é feito automático, a gente dá 3 cliques e tá pronto, o site está publicado. E aqui por fim tem back-end, se for necessário você criar um back-end mais complexo, robusto, processar também tem, mas confesso que back-end, talvez até por isso tá aqui por último, tá? Na minha opinião, quase que não é necessário dentro da filosofia Jamstack de ser ali mais simples e para gerar sites estáticos. Quando você começa a envolver back-end, não é tão estático assim, né? É estático porque está numa single page application, mas não é tão estático assim. Você já tem um back-end, já tem mais coisa rolando e tal. Mas é isso, tá? Então, basicamente, isso aqui é como funciona e o que é o Jamstack. Para a gente fechar, falta falar do M, né? Eu falei aqui do J e do S e tal, né? JavaScript, APIs e tal, e faltou um markup. E onde a gente consegue aplicar isso para eu te mostrar um exemplo? Aqui no Trello, tá? Eu já abri um board aqui de exemplo e eu vou te mostrar agora como que funciona o Markdown então. Lógico que eu vou te mostrar coisas simples, tem coisas bem mais complexas, mas, por exemplo, eu coloco... Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Beleza. Então, eu coloco aqui um símbolo de hash e aí eu coloco esse é um título. E se eu clicar aqui em Save... Olha só como ficou. Ficou grande, ficou mais bold e tal, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever um 100. Esse é um título. Faltou o acento ali, mas tá bom. Olha só como fica. Já fica como se fosse um parágrafo, na verdade. Mais uma marcação, tá? Eu vou fazer agora 2 asteriscos
Vamos colocar esse é um subtítulo. E aí, se eu salvar aqui agora, ele já fica em negrito, tá? Deixa eu tirar aqui. Não precisa tirar isso aqui não. Vai, vamos lá, continuando. Então, assim, acho que você sacou aí, né? Markdown é uma linguagem de marcação que você consegue marcar o texto, marcar o conteúdo e tal. E você consegue escrever um artigo de blog inteiro nesse esquema aqui. E aí, lógico, você tem que ir lá, consultar a documentação, ver como é que faz determinadas coisas que você deseja. Mas isso aqui evita o quê? Evita que a gente tenha que ficar fazendo HTML, tem que fazer um H1, aí faz /H1. Aí aqui, na verdade, que é um parágrafo, teria que ir lá, fazer um parágrafo. Aqui, depois que é negrito, você tem que escrever uma tag de strong, e aí você fecha a tag. Então, tudo isso, além de exigir que uma pessoa saiba HTML, né, talvez uma pessoa leiga, também torna muito mais laboroso, né, você ficar fazendo HTML para uma página inteira. E o Markdown, com certeza, é mais fácil e mais rápido. Só que tem que aprender. Mas eu acho que a curva de aprendizado é bem simplesinha, né? Mas como eu ia falando, é isso então de teoria, tá? A nossa Jamstack basicamente é isso. A gente usa JavaScript para fazer single page applications ou aplicações com JavaScript, né? Que funcionem no client side. A gente pode ou não consumir APIs, tá? E aí essa API ela fica em qualquer lugar distribuída numa CDN, né? E o conteúdo estático também fica em CDN, então é bem mais rápido, essas páginas são servidas bem mais rápido. E por último, o jeito da gente criar os conteúdos, né, para esses sites estáticos mais rápido também é usando markup, beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai explorar um pouquinho na prática, tá? A gente tem duas opções, o Gatsby e também o Nuxt, tá? Eu tinha separado aqui mais para te falar que existem os dois, mas tinha até aparecido aqui nessa outra imagem já, né? Eu já até comentei. E a gente vai fazer, então, uma coisinha prática no próximo vídeo com o Gatsby, tá? Eu resolvi fazer com o Gatsby, embora eu já tenha feito mais com o Nuxt do que com o Gatsby, porque ele é o mais, digamos assim, desenrolado para fazer isso, para fazer especificamente Jamstack, tá? Então se você achou massa, deixa o seu like aí já, tá? Se você não assina o canal, assina, tá? Bora assinar o canal. Eu tô me esforçando aqui para fazer conteúdo muito, muito massa e quero trazer mais coisas de Gatsby, mais coisas de React, Jamstack e todo esse universo do front-end para você, começando com essa sériezinha aqui de Jamstack. E é isso. Muito obrigado, eu sou o Brunão, me siga nas outras redes sociais, @HelloBrunão, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!